Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Na semana passada eu não estava muito legal e eu tive esse insight, sabe? Eu senti de trazer esse tema para vocês porque depois que eu comecei a fazer terapia, eu confesso que realmente eu melhorei muito a forma como eu lido com as minhas emoções e por isso que eu senti de trazer para vocês esse assunto. E qual que é a chave para você lidar com esses dias difíceis? Fazer o que você dá conta. Essa é a chave. Calma que eu vou explicar, a gente vai entender melhor o que isso significa. Eu aprendi isso na terapia, isso são palavras da minha psicóloga. Ela sempre falava, Karen, faz o que você dá conta. E isso virou um mantra pra mim, sabe? Eu mentalizo isso o tempo todo. Aí você deve estar se perguntando, né? Tá, Karen, mas como que eu vou fazer só o que eu dou conta? Gente, primeiro passo, listar tudo o que você tem que fazer. Vê aquilo que é super prioridade, urgente, que não tem como adiar e faz isso, foca nisso. O resto deixa para depois, quando você estiver melhor, que aí você vai conseguir dar vazão nessas demandas com mais facilidade. Eu sei que parece óbvio, só que muitas vezes a gente quer fazer tudo junto, a gente quer abraçar o mundo com as nossas mãos. E se ainda assim o que você selecionar de urgente for muita coisa, peça ajuda. Também pode parecer óbvio eu falar isso, só que muitas vezes a gente não pede ajuda. É uma coisa tão simples, tão básica, mas a gente às vezes não quer pedir ajuda. Por orgulho, por ego, por várias outras questões, a gente acaba não pedindo ajuda e acha que a gente tem que dar conta de tudo sozinho. E não, gente, isso não é verdade. A gente não pode nem deve dar conta de tudo sozinho. Então, peça ajuda. Mas assim, tem um outro ponto também muito importante que a gente precisa considerar e exercitar, que é a paciência e a compaixão com a gente mesmo. Por quê? Não adianta a gente fazer o que a gente dá conta, mas se culpar pelo que a gente não deu conta. Porque isso daí vai só alimentar sentimentos ruins em você, não vai te aliviar a pressão e ainda assim vai ser desafiador lidar com essa sensação de que você não fez tudo o que você devia fazer. Pensa comigo, quando um amigo vem conversar com a gente sobre algum problema que ele está passando, ou porque ele não está bem, que ele não consegue fazer tudo o que ele precisa, a gente costuma ser muito acolhedor, né? Geralmente, a maioria das pessoas, elas são super compreensivas, elas são acolhedoras e elas conseguem entender aquela pessoa que está passando por essa dificuldade. Só que quando é com a gente não pensa dessa forma. A gente se cobra o tempo todo, independente do que esteja acontecendo. Parece que a gente ignora o que a gente está sentindo e a gente quer se obrigar a dar o nosso máximo e a fazer tudo que a gente tem que fazer, mesmo quando a gente está passando por grandes problemas, mesmo quando a gente não está nada bem psicologicamente. Então, o que eu proponho? É um exercício mental. Eu sei que pode parecer um pouco estranho, porque na verdade esse exercício mental ele vai proporcionar uma mudança de padrão no seu pensamento, porque todos nós temos padrões, certo? Conscientes e inconscientes. Nós pensamos de certa forma e a gente costuma pensar dessa mesma forma ao longo da nossa vida. Esse exercício mental, quanto mais a gente pratica, aos poucos a gente vai conseguindo mudar esse padrão. Então aquele padrão que a gente tinha antes, a gente acaba deixando de lado, a gente consegue deixar de lado e a gente substitui por esse novo padrão que a gente está exercitando mentalmente. Então, sendo mais prática, quando você estiver se culpando porque não está dando conta de tudo e tal, conversa com você mesmo, como se você fosse esse amigo que está conversando com você, pedindo ajuda. Eu costumo ter uma frase que é minha, né? Justamente a que eu falei no início, fazer o que você dá conta. Então eu costumo conversar comigo. Karen, faz o que você dá conta, você não tá bem, faz o que deu, o que não deu, deixa para amanhã. Pode parecer meio bobo o que eu tô falando, gente, mas esse exercício mental, ele realmente faz com que a gente mude esses padrões destrutivos que a gente tem. No início é difícil, fica uma coisa meio mecânica, esquisita, só que realmente com o tempo, com a prática, começa a virar um hábito. Agora, claro, se você não consegue fazer nem o mínimo das suas responsabilidades, gente, isso não é normal. Então, procure ajuda de um profissional, peça ajuda, porque sozinho realmente é bem difícil a gente conseguir se recompor. Eu já passei por isso, tive depressão e eu sei muito bem como é. E um segundo ponto muito importante é para você entender o que você está sentindo, porque isso alivia demais a pressão e conforta também bastante.
E eu tenho aqui 3 sugestões. Escrever sobre o que você está sentindo. Isso dá muita clareza, porque num primeiro momento, quando a gente pensa sobre as coisas, é muito confuso, vem informação daqui, dali. Então, escrever, senta e escreve. Mesmo que você não saiba muito bem o que você vai escrever, o que vier na sua mente você vai escrevendo, os seus achismos, vai escrevendo o que você vai desenvolvendo e vai conseguindo entender aquilo que você está sentindo. Eu sempre escrevo sobre os meus sentimentos porque realmente ajuda bastante e assim, você tira um peso das costas, sabe? Uma segunda dica é conversar com alguém de confiança, colocar pra fora, desabafar, sabe? Infelizmente, algumas pessoas têm dificuldade de demonstrar o que estão sentindo e acabam guardando tudo pra si. E isso faz muito mal, a gente fica sufocado, engasgado, guardando tudo aquilo que a gente sente. Então, tem essa outra opção também, converse com alguém que você confia. Uma terceira dica é fazer terapia. Já falei, sempre vou falar, ajuda pra caramba, resolve muita coisa e é sempre bom a gente fazer terapia. Nunca é tarde, viu? Diga-se de passagem. Por que é importante a gente entender o que a gente sente? Além de aliviar a pressão, evita que as coisas se acumulem. Porque quando a gente não entende muito bem o que a gente sente, a gente coloca para debaixo do tapete, deixa lá guardadinho e acha que tá tudo bem. Só que em algum momento isso vai voltando. Aí volta de novo e vai acumulando com outras coisas. Então você começa a ter um dia ruim, 2 dias ruins, uma semana ruim, daqui a pouco o seu mês todo está ruim. Porque são coisas que estão acumuladas que você não está lidando, que você não está tratando. As nossas emoções, elas não evaporam simplesmente. Claro, eu estou falando de coisas mais complexas. Quando é, sei lá, um aborrecimento simples que você teve com alguém, é óbvio que isso vai passar rápido, mas eu tô falando, não estou falando dessas coisas cotidianas. Eu tô falando daqueles problemas assim mais complexos que a gente tem, as nossas questões internas. Elas não vão evaporar, elas não vão sumir, elas vão ficar ali. Enquanto a gente fechar os olhos para essas nossas questões internas, elas vão continuar ali. E em algum momento o copo vai transbordar. Eu sempre faço essa analogia do copo porque é bem assim. A gente costuma ignorar os nossos sentimentos, os nossos traumas, os nossos problemas emocionais. A gente vai usando válvulas de escape para se sentir melhor, como comida, bebida, comprar coisas. E a gente acha que essas pequenas felicidades vão ser suficientes. Vão deixar a gente bem naquele momento, só que passa rápido e os problemas continuam ali. Então, terapia ajuda muito, vai na causa raiz dos problemas. Por isso que é tão importante a gente se entender, porque justamente faz a gente entender a causa raiz dos problemas. Se você não sabe o que é terapia exatamente, como que funciona, eu tenho um vídeo que eu vou colocar aqui nos cards, que eu conto toda a minha experiência, como que foi o meu processo com a terapia e eu tenho certeza que vai tirar várias dúvidas suas e de repente te motivar, te incentivar a dar esse passo. Eu disse as minhas estratégias para vocês, agora eu queria que vocês colocassem aqui nos comentários como que vocês lidam, com esses dias difíceis para a gente trocar figurinha. Agora pensa um pouquinho, se esse vídeo te ajudou, ele pode ajudar mais pessoas. Então, compartilha com alguém que esteja precisando, manda no grupo do WhatsApp dos seus amigos, porque essa informação pode chegar em mais pessoas, pode ajudar mais pessoas. Curta o vídeo, se inscreva no canal, porque ajuda demais o meu trabalho. E aqui embaixo vai ficar todas as minhas redes sociais, me siga também, principalmente no Instagram, que eu coloco toda a minha rotina, todo o meu dia a dia, dou dicas também por lá. E é isso. Obrigada para quem assistiu até aqui, espero de verdade ter ajudado e até o próximo vídeo.